Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de filosofia, Rafael, e mais um vídeo, mais um quadro do Horus em Foco. Hoje estamos no quadro Horus em Foco Educação e vamos conversar sobre esse modelo de escola chamado cívico-militar, que é um modelo que tudo indica que vai ser implementado em algumas escolas aqui no estado de São Paulo, na capital, no governo do Tarcísio. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês sempre seguir a gente nas redes sociais, tá? Então a gente está no Facebook, o endereço é Horus, estamos também no Instagram, no TikTok. Você vai encontrar a nossa página em Horus em Foco e no YouTube, que é onde os grandes vídeos são colocados. Às vezes nas redes sociais a gente coloca alguns cortes e lá você vai conseguir obter todo o material que a gente grava aí ao longo do tempo, tá bom? Então que você possa conferir esse material, compartilhar com seus amigos. Se você gostou, dá um like, faz os comentários, que isso aí é muito importante para o sucesso, enfim, para que o nosso canal possa cada vez mais ter mais alcance, tudo bem? Então eu conto com a colaboração de vocês. Hoje estou aqui com o meu parceiro, amigo, né, camarada, Edivan, que é um companheiro de longa data, já veio aqui no canal, a gente já falou sobre educação popular, né, com pensando aí no Paulo Freire. E hoje a gente vai fazer esse bate-papo sobre esse modelo de escola cívico-militar. Então eu vou pedir para o Edivan, primeiramente, se apresentar. Edivan, quem é professor de História, Edivan? Cara, prazer imenso estar aqui com você, seu público. Meu nome é Edivan, eu tenho 49 anos, sou professor da rede pública, tanto municipal quanto estadual. Também sou militante do sindicato e também do Café Filosófico. A gente está aí na luta pela educação, né? Lutar pela educação e lutar por cidadania, com dignidade, certeza, né? Sem dúvida. O Edivan também, às vezes ele não fala, né, mas ele é um poeta, né, ele escreve muito bem, né, publica, né, tem uma página no Instagram e no Facebook, né, que você tem? É uma coisa pessoal, é uma coisa que não é tão formal assim, mas entendi. É uma coisa que me dá muito prazer, cara. Legal. Muito prazer. Eu acho que as palavras ela têm um poder imenso e a gente faz uso da palavra da melhor maneira possível. Perfeito. Muito bom. E a gente, como ele falou, né? Ele falou do sindicato, a gente já militou junto também no Café Filosófico da Periferia, não é verdade? E estamos aí nessa batalha há um bom tempo, né? Bom tempo. Já tem aí uns 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Considerável. Né? Sem dúvida. Então vamos lá. Vamos começar a fazer esse bate-papo. A ideia é que seja um bate-papo ao mesmo tempo que ele vai ser leve. Ele é um bate-papo técnico, né? Então a gente se preparou minimamente para estar aqui e a gente gostaria de partilhar com vocês algumas impressões que nós temos sobre esse modelo. Então, Edivan, eu vou te trazer aqui um cenário. Sim. E aí você já se posiciona relacionado a isso. Basicamente, né, o governo Tarcísio, se eu não estiver errado, no início de 2024, ele já começou a implementar esse modelo por meio de decreto, né? É importante dizer que não foi feito como um projeto de lei que passou ali pela Câmara. Público, um debate que envolvesse a sociedade. Exatamente, não teve nada disso. A gente sabe que o Tarcísio ele tem como ideologia, né, essa tradição, essa defesa a esse modelo. Então, por decreto, foi tentado implementar. Só que aí, naquele primeiro momento, o próprio Sindicato dos Professores entrou com ação, e aí, acusando que ele era inconstitucional, houve a suspensão desse projeto, momentaneamente. Inclusive, é interessante falar isso, que ela teve uma suspensão, e aí depois ela foi para o Supremo. Exatamente, foi para o Supremo, e aí o Supremo, ele teve 2 votos a favor, que foi, se não estiver errado, do Gilmar Mendes, não é isso? E teve mais um que eu não lembro agora. Não sei quem foi, mas o decisivo foi do Gilmar. Foi do Gilmar. E o Alexandre de Moraes votou contra. É interessante colocar essa questão, né? Que o Alexandre de Moraes, ele está tendo, em alguns campos, algumas ações judiciais interessantes, né?
Então não estou aqui para fazer uma defesa do Alexandre de Moraes, mas que nesse caso ele votou contra e teve até um discurso de não corroborar com esse modelo de escola. E aí, nesse ano agora, então, exatamente porque houve aí uma adesão do Supremo, ele não considerou inconstitucional, então agora, a partir desse ano, o Tarcísio tem a liberdade aí jurídica, a permissão jurídica para implementar esse modelo. Então, essa que é a questão. Embora a gente tenha um entendimento jurídico que esse modelo de escola pode ser implementado. Dentro do que você estudou, Edivan, dentro do que você se preparou, por que você acredita, ou você até tem convicção, que esse modelo de escola é inconstitucional? Porque ele vai contra a Constituição, porque ele vai contra o ECA, porque ele vai contra o LDB, porque ele vai contra a BNCC, enfim, porque ele é inconstitucional, pelo que você entende? É uma pergunta, cara, que requer uma contextualização. Certo. Né? A gente sabe o quanto a educação ela é um elemento importante na constituição de qualquer governo. Na própria elaboração daquilo que é a sociedade, como a sociedade funciona. Todos os regimes políticos na história, eles se debruçaram sobre a educação porque sabem que a educação, a escola, ela é como eu posso dizer para você, a escola é uma ferramenta realmente de você tentar pautar ali as normas sociais, as normas de convívio. E a gente sabe que esse modelo civil-militar, ele é um mote do governo Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, ele queria muito isso, ele colocou isso como uma propaganda. Qual que é a ideia que se vende? Que uma escola civil-militar é uma escola que apresenta melhores resultados. Certo. É uma escola que vai dialogar de maneira mais efetiva com a questão da indisciplina. Certo. Mas traz problemas. Primeira coisa que tem que deixar claro, existe uma diferença entre escola militar e escola civil-militar. Não é a mesma coisa. Perfeito. Se você vê os vídeos que defendem o modelo, eles não fazem essa distinção. O que é uma escola militar? Essa já existe. Certo. É a escola do Exército, e ela existe tanto na esfera municipal, estadual, quanto federal. Perfeito. Então são escolas que elas são feitas para atender um público específico. Por exemplo, os militares colocam seus filhos ali, até para processo de seleção para você entrar na esfera militar. Certo. E essas escolas militares, elas são melhores aparelhadas, o professor ele ganha um salário muito mais expressivo. Perfeito. Ela recebe recursos diferenciados, e são escolas que são geridas não pelo MEC. Isso é interessante dizer, não é pelo Ministério da Educação. Essas escolas militares são geridas pelas Forças Armadas. Certo. Só que ela atende um público muito específico. A escola civil-militar não. É uma escola que é uma escola pública, certo, e eles vão trazer elementos da esfera militar, a saber, militares da reserva. Eles vão gerir a escola do ponto de vista comportamental, estético, as atividades extra-classe. Então, esse é o modelo. Certo. Qual é o principal problema desse modelo? Nós vemos o Estado de Direito. Sim. Nós temos uma Constituição de 88 aí, que vem da época da abertura, que estabelece o quê? Que quem tem que gerir a educação no Brasil é a União. Porque entende-se que a educação é algo dentro do Estado laico, que é para todos, e ela é para fomentar o quê? Cidadania, democracia. Perfeito. O que se espera, e a LDB e todas as normas vigentes da educação celebram a seguinte ideia: a escola é um espaço de investigação intelectual, de instigar o potencial dos estudantes em todas as esferas intelectuais possíveis, com pluralidade de ideias. Perfeito. Pluralidade de ideias, tanto intelectual quanto de exploração e pesquisa. Certo. A escola civil-militar não dialoga com isso. Perfeito. É uma escola que vai dialogar não, ela vai impor qual modelo? O modelo militar. O modelo que, num primeiro momento, ele vai agredir de maneira severa tudo que a gente entende como diversidade pessoal e diversidade intelectual. Certo. Então, por exemplo, aqueles alunos que têm no seu corpo marcação de identidade, diversidade, um Black Power, pessoas LGBT, certo, todas essas pessoas que não estão dentro do padrão, elas são segregadas nesse colégio. certo. Então é um colégio que ele agride a individualidade pessoal, mas sobretudo a individualidade de pensamento, a pluralidade. Certo. E isso é um problema seríssimo, por quê? Porque isso fere de maneira cabal o Estado de Direito que está celebrado nas leis. Por isso Sim, que ela é uma agressão do ponto de vista jurídico.
É um modelo imposto, um modelo monolítico, certo, único, que não dialoga com diversidade, com a crítica, enfim, com a cidadania e construção de Estado de Direito. Então, é um modelo absolutamente nocivo para a formação dos nossos jovens. Perfeito. No primeiro momento, por que do ponto de vista jurídico não se sustenta? Porque agride os pilares básicos do Estado de Direito. Sim. Não, muito bom. Interessante, Divan, você colocar essas questões, e aí eu já vou fazer um comentário. Sim. E já introduzir um ponto para você analisar. Por quê? Porque quando você fala do Estado Democrático de Direito, se a gente fosse pensar no cenário brasileiro, profundamente a gente está falando da Constituição de 1988. Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. E essa Constituição, ela exatamente surge depois de um período ditatorial. Exatamente. Perfeito? Em que todas as liberdades individuais, as liberdades de pensamento, a liberdade cultural e artística, ela foi censurada. Em que você teve um processo educacional, e você teve duas disciplinas, né, que era OSPB, Organização, né? Social Política Brasileira, e a Educação Moral e Cívica, que foram colocadas exatamente naquele período no lugar de filosofia e sociologia. As humanas sofreram, né, vários ataques. Sim. Né? E aí exatamente isso eu gostaria que você reforçasse, porque, por exemplo, quando a gente fala de liberdade de pensamento, liberdade não só de pensar, mas liberdade de ser, então a gente está falando de ideias e de comportamentos. Sim. Então, quando você fala assim, por exemplo, alguém poderia falar assim, cara, mas por que é um problema você cortar o cabelo? Porque é um problema você não ter um cabelo black. E você, de repente, você está numa estrutura civil-militar, então você vai ter que ter cabelo, no caso aí, os homens, cabeça raspada. Por que eu não posso usar um piercing, não posso ter uma tatuagem? O que isso, de certa forma, está bloqueando, interrompendo uma liberdade de ser, né? Porque... E aí eu já te coloco a palavra, já te dou a palavra. Quando você pensa num modelo civil-militar, você vai estar trabalhando numa ideia em que você precisa ser disciplinado, que você precisa seguir as regras morais que estão vigentes na sociedade, mas são regras morais segundo uma ideia militar. Sim. Em que quando você pega o programa, eles falam assim, ó, a gente é contra ideologia e doutrinação de aluno. Mas quando eu estou cerceando modelos estéticos, não pode ter esse comportamento, não pode ter esse piercing, não pode ter esse cabelo, não pode usar boné, né? E ao mesmo tempo, eu estou tirando determinadas disciplinas que fomentam um pensar diversificado, eu também não estou padronizando, doutrinando e, de certa forma, impondo uma ideologia? Não há a menor dúvida em relação a isso. A gente fala muito da questão estética. Eu diria que a questão estética é apenas a cereja do bolo. Porque, na verdade, esse modelo ele busca um controle total, ideológico e estético. E tendo como referência o quê? O modelo militar. Você falou com propriedade aí da questão da ditadura militar. O que vem para dentro das escolas, na verdade, com esse modelo, é a famosa e a famigerada doutrina de segurança nacional. Que era a ideologia premente ali aonde? Na época da ditadura militar. O que prega a doutrina de segurança nacional? Duas ideias que são extremamente nocivas. Primeiro, que o inimigo do Brasil, ele não está fora do Brasil, mas existe um inimigo. Certo. Quem são esses inimigos do Brasil, já que nós não temos um inimigo externo, um outro país querendo agredir o Brasil? Certo. É a própria sociedade. É a sociedade que se expressa de maneira diversa. Então é o sem terra, é o sindicalista, é a mulher que quer mais expressão na sociedade, certo. É o negro que sempre teve uma posição de subalterno na sociedade. Então, a doutrina de segurança nacional, ela pega a seguinte ideia: existe uma ordem, existe um progresso que precisa ser alcançado. Existem inimigos internos que precisam ser silenciados. Então, toda essa ideia de diversidade,
de enfrentamento, de questionamento, a doutrina de segurança nacional vê como algo inimigo que tem que ser combatido ideologicamente. Perfeito. E a escola serve para isso. Um outro ponto da doutrina nacional é a seguinte, que coloca o militar como uma espécie de vanguarda ou salvaguarda da moralidade no Brasil. Certo. Aquele pensamento que diz o seguinte, os políticos tradicionais, eles são corruptos, a sociedade, ela não funciona como deveria, então quem deve ser os baluartes, os defensores da moral, os árbitros da sociedade? Sim. Os militares. Sim. E isso é um problema seríssimo, porque isso aí é uma fábrica de cidadão de bem. São aquelas pessoas que vão à rua dizendo o seguinte, ó, fecha o Congresso Nacional, fecha o Supremo Tribunal Federal e passa-se o poder para aqueles que podem realmente, que têm a bagagem intelectual e moral para isso. Quem são? Os militares. Então percebam que esse pensamento, ele funciona em prol de propostas ditatoriais. Certo. Então é esse modelo que vem para a sociedade. Quando eu digo assim, ó, meu estudante, ele não pode usar uma roupa assim, uma roupa assado, um adereço assim, porque o correto, o certo, o moralmente superior, é importante disso, o moralmente superior é a estética imposta pelo modelo militar. Sim. Então perceba que isso é uma agressão frontal, não apenas a estética, eu diria que a estética é um meio de se chegar, certo. Mas o controle ele é ideológico, ele é moral. Perfeito. Entendeu? Então isso é um problema seríssimo. Sim. Então assim, esse modelo ele dialoga com essa ideia de você trazer uma moral superior, no caso uma moral militar, e que tudo que é diverso disso é visto como inimigo, é visto Sim. como algo que tem que ser combatido. Então assim, não é apenas porque você não pode usar, é porque usar é ruim. Sim. Então não é apenas não pode usar, você coloca tudo como que é diverso como uma marca de degeneração. Perfeito. E isso é complicado. Isso é um problema. Imagina uma pessoa que estuda num colégio desse 5, 6, 7 anos. Ela pode sair de lá, Rafa, tecnicamente bem preparada, dominando matemática, dominando a língua portuguesa, conhecimento técnico refinado, ela pode levar isso. Mas que tipo de cidadão nós estamos formando? Perfeito. Não esqueça o seguinte, que na Alemanha nazista nós tínhamos excelentes técnicos, excelentes arquitetos, excelentes engenheiros, mas apoiaram um horror. Exatamente. Então a educação ela não pode só preparar do ponto de vista técnico, ela tem que ter uma preocupação com o quê? Com a formação integral desse cidadão. Exatamente. E cidadão. E esse modelo ele não dialogou com essa ideia. Isso é sensacional. Não, interessante você colocar, aí eu queria fazer 2 comentários. Primeiro que, pegando um pensador da filosofia que é o Michel Foucault. Foucault, né? O poder, uhum. Né? Ele traz muito a noção, no seu livro Vigiar ou Punir, que você, a partir do controle, né, do adestramento do corpo, perfeito? Você disciplina a mente, né? Então, quando você pune o corpo, uma estética, um tipo de cabelo, uma roupa, lá no fundo você também está dominando as ideias. Sim. Você está, de alguma forma, impedindo que determinadas formas de pensar venham à tona, Sim. porque o corpo já está limitado, né, de materializar, de aflorar esses desejos. E aí tem uma questão que eu gostaria que você também aprofundasse, que é assim, por exemplo, quando a gente fala que as escolas, e alguns modelos de escola cívica e militar, você tem... Quando se pega as competências, né, as disciplinas, né, então você pega lá, por exemplo, português, matemática, né, física, aí você vê que ele tem notas até comparadas, né, com o geral, são notas boas, né, notas razoáveis. Só que, no entanto, o que não se fala muitas vezes é que essas escolas, ela tem um investimento muito maior, né, geralmente você tem pessoas trabalhando, mais funcionários trabalhando, você tem uma quantidade menor de aluno por sala de aula, você tem laboratório, você tem todo um imobiliário muito bem estruturado, e inclusive muitos pais, pelo que eu pesquisei, essas escolas, no caso agora a cívico-militar, ela reserva algumas vagas, principalmente para os filhos de policiais, né? Ele já tem ali como se fosse a
a vaga garantida, e os alunos outros que vão participar, eles passam por um processo seletivo. E os pais que são pais desses alunos são motivados a fazer uma contribuição financeira constante para que essa escola consiga implementar, vamos colocar assim, enfim, atender as suas exigências. Então, lá no fundo, uma escola cívico-militar, ela dá certo porque o modelo é bom, ou porque, na verdade, você tem toda uma estrutura financeira, né, que, de alguma forma, propicia essa escola ter um bom desenvolvimento, só que aí, na hora de você vender o pacote do marketing, você fala que é o modelo que está dando certo e não necessariamente o investimento que é feito para que haja ali um bom desempenho. Rafa, tem alguns aspectos que a gente precisa mencionar e problematizar. A escola civil-militar, ela tem um compromisso, resultado. Certo. Quando o Tarcísio fala, ele faz uma defesa desse modelo, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: ela funciona. O estudante que sai dessa escola, ele sai muito melhor preparado. Inclusive, ele diz: eu sou produto dessa escola. Dá para ver, dá para perceber. Dá para perceber pela política dele que o quanto ele e o quanto é limitante isso intelectualmente. Né? Você vê que é um homem bem preparado, ele fala bem, mas é incapaz de dialogar com aspectos básicos da democracia. Perfeito. Então, ele realmente está certo. Ele é um produto desse tipo de escola. Tem uma escola que ela vai falar sobre resultado. Só que uma coisa que tem que se observar, e pouca gente sabe disso, a gente pode comparar isso com a PEI. Com a PEI, que é a de tempo integral do Estado. Sim. Sempre que esse modelo ele é colocado, e qual que é a proposta do governo? Colocar essas escolas em regiões mais vulnerabilizadas socialmente. Não sei se você viu a proposta é essa. Vamos colocar nos bairros mais vulnerabilizados. Certo. Mas qual que é o problema? Quando essa escola é instaurada, os alunos mais vulnerabilizados, eles são excluídos. Certo. Eles são excluídos dessa escola. Perfeito. Então, é uma escola que acontece exatamente o que aconteceu com a PEI. Quando é instaurada, há uma depuração. Aqueles alunos que têm maior dificuldade, aqueles alunos que têm dificuldades intelectuais, aqueles alunos que eles expressam uma individualidade maior, eles são excluídos, repelidos por essa escola. Certo. Então, qual é o modelo que fica, o tipo de estudante que fica, o perfil de estudante dessa escola? De famílias que são mais alinhadas a esse modelo. Certo. Então, famílias de militares, famílias que comungam com aquilo. Então, e é uma contradição, porque se a escola ela veio para tentar incluir os mais vulnerabilizados, ela faz exatamente o contrário. Ela os exclui. Sim. E aí é claro, é evidente que se você faz essa depuração, você tira os alunos que não têm uma estrutura que possa acompanhar, os resultados eles vão melhorar. Sim. Porque houve uma espécie de um expurgo. Então, é claro que os resultados dessa escola, depois do expurgo, vão ser resultados mais expressivos. Perfeito. Se você pega uma escola PEI, que você tirou da PEI aquele aluno que trabalha e estuda, mais fragilizado, e você só coloca aquele que pode se dedicar exclusivamente ao estudo de maneira integral, é evidente que o resultado ele vai ser melhor. Perfeito. Mas às custas de quê? De uma profunda exclusão. Então, esse resultado que o Tarcísio tanto fala, que ele exalta, ele é tudo do quê? De exclusão. Perfeito. Então, assim fica fácil. Fica fácil, entendeu? Sim. Então, e aí a escola, ela deixa de cumprir a sua função social. Sim. Porque a escola, ela serve para incluir, para tocar, inclusive, a vida dos mais fragilizados socialmente. E é um modelo que faz exatamente o contrário. Então, é um problema seríssimo. Cara, agora eu vou colocar um problema aqui complexo para você, cara. Vamos ver se você vai conseguir resolver isso. A vida é complexa. Olha só. Eu e você somos professores de escola pública. Né? Sim. Você, no caso da prefeitura também, e no estado, e eu somente no estado. Mas o que acontece? A gente está acompanhando já há um longo tempo um processo de indisciplina por parte dos estudantes. Olha só a questão que eu vou trazer para você. Então, se tem uma reclamação por parte de professores, parte de pais, que os alunos não respeitam mais professor, que o professor não é visto mais como um segundo pai, uma segunda mãe, uma pessoa que deveria
ser ouvida, ser escutada, e muitas vezes a gente percebe que o professor sofre algum tipo de bullying, né, algum tipo de preconceito, às vezes ele é o objeto, vamos colocar assim, de afronta, de ataque desse estudante. Sim. Perfeito? A gente sabe que tem casos de alunos que acabam agredindo, né? Então tem ali até um confronto físico, e aí eu não estou aqui, estou trazendo um problema, não estou aqui para falar que foi o aluno que tomou a iniciativa, ou que talvez foi o professor que tomou a iniciativa, só que a gente sabe que tem casos, é notório na sociedade, que houve até o confronto físico para além apenas do verbal, né? De acusações, de xingamentos. Então a gente olha para essa escola e fala assim, muitos pais, né, muitos professores, inclusive, a gente sabe disso, vai olhar para essa escola e vai falar assim, cara, tá faltando disciplina, tá faltando uma autoridade. E uma vez que o professor já não é mais essa figura, então ele pensa ali num policial, né, num cara que está na reserva, que é uma pessoa que tem experiência com esse enfrentamento, com resolução de conflitos e confrontos. Então essa é a pessoa mais adequada para estar ali, para de alguma forma impor ou propor a civilidade. Então, inclusive muitos vão falar, mas tem que bater continência mesmo, tem que toda vez cantar o hino nacional, tem que inclusive em algumas situações fazer uma oração do Pai Nosso, da Ave Maria, né? Tem que fazer uma oração, ou no caso aí das escolas mais evangélicas, não ter a Ave Maria, mas enfim. E aí você tem toda essa coisa de fazer aquela postura de você, eu não lembro o termo, mas que você faz ali uma saudação da bandeira, né? E aí entra toda essa estrutura. Então, para quem está visualizando esse modelo, essa estrutura, essa escola caótica, ele pensa no modelo civil-militar como uma solução. A pergunta é, por quê? O modelo civil-militar não seria uma solução para esses problemas? Primeiro, civilidade não se impõe, civilidade se constrói, com diálogo. A gente já vive uma sociedade, Rafa, que ela é violenta na sua própria fundação. A gente está num país, cara, que durante 388 era escravocrata. Sim. Então a violência, ela é premente na nossa sociedade. Sim. Violência no trânsito, violência nas relações pessoais, violência o resultado. Então qual que é o caminho? É militarizar a sociedade? Não é o caminho, não é o caminho, né? A violência nas escolas, ela é fruto não da escola, mas de uma estrutura social que ela é violenta em si. Qual é o caminho para fazer frente a isso? É militarizar ou é fortalecer canais de diálogo, canais de amparo, canais de oportunidade? Perfeito. A solução autoritária, o silenciamento nas escolas, é a solução mais fácil. Normalmente as pessoas optam não pelo caminho mais complexo, que você tem que entender, você tem que se debruçar sobre o assunto, você tem que investir naquilo. Pega a segurança pública. Segurança pública, muita gente acredita que segurança pública é policial armado na rua olhando feio para a população. Isso faz parte da segurança pública, mas segurança pública é o quê? Iluminação pública, aparelhos culturais na periferia, aparelhos de lazer na periferia, só que tudo isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Sim. Então normalmente as pessoas querem o quê? A solução mais simplista. Entretanto, eu preciso fazer o contra-argumento. Dizer que o modelo civil-militar não é violento é uma falácia. Certo. Pega, por exemplo, no Pará, onde está o senhor Ratinho Júnior. Eu estava pesquisando sobre isso ontem. Você tem centenas de denúncias contra o tratamento que os militares dão para os estudantes. Certo. Desde assédio psicológico, assédio físico, assédio sexual, ameaça, silenciamento. Então, assim, você vai trocar um tipo de violência pelo outro tipo de violência? Sim. Não é o caminho, não é o caminho. Então percebam que o modelo civil-militar, ele vai trazer uma ideia de harmonia, uma ideia de hierarquia, mas às custas de quê? De profunda violência. O próprio modelo, ele já é violento. Já é violento. Quando ele viola os fundamentos da cidadania, ele já é violento. Detalhe, aqui em São Paulo, as pessoas que vão gerir
esse espaço externo da escola, são militares da reserva. Sim. Nada contra essas pessoas. Mas qual que é a formação dessas pessoas? São pessoas que foram talhadas para resolver dois tipos de problema: violência e confronto. Perfeito. E normalmente, se você pegar o histórico da Polícia Militar de São Paulo, essa violência e esse confronto são exatamente contra quem, historicamente? Pobre, E preto, negro. periférico. Sim. Então são essas as pessoas que vão resolver os problemas de violência na escola? Até que ponto? Exatamente. Até que ponto? O Pará está dando um exemplo claro, tem aluno sendo expulso e com medo de morrer, porque o policial fala, se você aparecer aqui, você vai morrer. Não é esse modelo que vai... Esse modelo, na verdade, vai formar cidadãos ainda mais autoritários, mais violentos, pessoas que não vão ter recursos para resolver problemas, conflitos, do ponto de vista do diálogo, sabe, da contemporização. Não, são pessoas que vão ser adequadas a serem galos de briga. Perfeito. Você pode ver, Rafa, que quantos casos nós nos lemos de militares que foram afrontados e por isso resolveram sacar arma e matam pessoas. Sim. É essa ideologia que vai para dentro. Perfeito. É essa ideologia que vai ser formativa. Não dá para você reclamar de um tipo de violência que precisa ser resolvida, a disciplina tem que ser resolvida. Sim. Mas não é com a violência, não é com o silenciamento, não é pela imposição de uma lógica arbitrária, truculenta. Perfeito. Não é dessa maneira. Perfeito. Não, interessante você colocar isso aí, você falando até lembrei, né? O Brasil, ele está, se não estiver errado, na quarta posição do mundo de maior número de encarceramento. Então, se não estiver errado, está a China em primeiro lugar, Estados Unidos. Depois Estados Unidos, e aí eu não lembro quem está em terceiro, mas aí o Brasil, na última vez que eu vi, ele está em quarto. Mas o que acontece? Se a violência, se a ostensividade, se a prisão fosse o resultado, o Brasil estaria se tornando menos violento, uma vez que você tem a população, esse número, né, essa estimativa de uma população que é encarcerada exatamente porque ela pratica violência. Ou seja, a opressão, né, a repressão, a ostensividade não está solucionando o problema. E aí, como você coloca, você fala que a gente precisa, né, de bibliotecas, a gente precisa de quadras poliesportivas, a gente precisa de emprego, de infraestrutura, né, a gente precisa que as pessoas tenham meios de sobrevivência, né, meios de subsistência, para que exatamente essa violência não aflore. Porque quando essas pessoas são violentadas, primeiramente pelo próprio Estado, pela própria estrutura social, que não dá condição de desenvolvimento, né, violência gera violência. Então, muitas vezes a gente olha a violência do indivíduo, mas esquece que esse indivíduo é violentado pela sociedade, pela escola, pelo emprego, né, ou pela falta do emprego. Né? Então, a gente precisa contextualizar todas essas questões. Pode falar, meu querido. Por exemplo, eu vou usar como exemplo, a gente está passando semanas tórridas de calor. A gente está dando aula à tarde no colégio estadual. É violento você perceber a situação. Não. É violento você perceber a situação de um estudante da 1 da tarde às 6 numa sala de aula com o ventilador funcionando de maneira capenga. Perfeito. É violento. É violento. O aluno querer se levantar e sair da sala de aula é quase, cara, um instinto natural. Eu quero sair dali. Eu não quero ficar naquela situação. Então é muito fácil você apontar o dedo e dizer, olha, o estudante ele é mal educado, o estudante ele não quer parar dentro da sala de aula, mas olha a situação que estão impondo essa pessoa. Então é complicado. Violência. A violência no Brasil, Rafa, historicamente, ela nunca foi uma anomalia. A violência no Brasil, se ilude quem acha que a violência no Brasil é um ponto fora da curva. Para você manter uma sociedade tão desigual... Perfeito. A violência não é uma anomalia, ela é um recurso necessário, é um cimento da sociedade. Perfeito. Você tem pessoas no Brasil que vivem como se estivessem nas situações, nas regiões mais miseráveis do continente africano. Sim. E ao mesmo tempo você tem pessoas que vivem como se estivessem nos lugares mais requintados da Europa. Perfeito. Como é que você mantém uma estrutura sem explodir? É usando uma violência atroz. Exatamente. Por que nós temos tantas pessoas encarceradas? Porque exatamente é necessário, não é algo ruim. É para o funcionamento da sociedade. Então a nossa sociedade ela foi cimentada em cima de muita violência. Sim. Então tentar dizer que o modelo militar ele vai purgar a sociedade da violência é você ir contra aquilo que é historicamente verificável. Cara. Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Qual é o setor da sociedade
que mais estabeleceu a violência como monopólio? O Estado. Sim. Através das suas forças armadas. Então, quem é o inimigo? É o sindicalista, é o sem terra, é o estudante que vai para a rua fazer uma movimentação. Veja você, por exemplo, como os estudantes foram tratados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quando foi aprovado a Escola Civil Militar. Sim. Os próprios militares, eles bateram muito em estudante dentro da casa do povo. Sim. Então é esse modelo que eles querem trazer para dentro da sala de aula. Sim. Não é esse modelo que vai fomentar a cidadania, cara. Perfeito. Não é esse modelo que vai trazer para o jovem periférico inclusão, cidadania, acesso aos espaços e aos bens culturais da sociedade. Não é o modelo militar. Não é esse modelo. Não é. Interessante. Eu gostaria de colocar aqui, e a gente está quase já indo para o final, que a gente, assim, nós somos pessoas que temos críticas ao modelo, a gente tem críticas a muitas vezes a forma que o policiamento ele aborda as pessoas da periferia, só que a gente não é inimigo, né, da polícia nem dos policiais, mas a gente precisa entender que eu acho que cada um deve ter a sua formação e deve ocupar o espaço que lhe cabe. Uma pessoa que foi treinada, que foi formada, que foi disciplinada para lidar com segurança pública, que a gente pode até problematizar até que ponto eles fornecem segurança pública por conta do modelo, né, de país que a gente tem instaurado, como o próprio Edivan falou, né, muitas vezes a segurança pública significa você fazer contenção para que as bases, para que o povo não se revolte contra essa estrutura desigual, que ela é provocada. A gente sabe que a pobreza, ela não é um acidente, a pobreza ela é causada pelo sistema que a gente construído historicamente. Construído historicamente. Então a questão é, a gente não tem nada contra diretamente contra o profissional, contra o cidadão que trabalha na polícia, mas não é o seu papel estar presente numa escola educando estudantes, porque a educação era muito mais complexa do que, a formação, o treinamento que você teve. Então a educação ela lida com outras questões, inclusive, né, Edivan, como você falou, a gente não trata o conflito ou o confronto com mais conflito, mais confronto, mas a gente trata com o diálogo, explicando, ó, esse comportamento vai levar a esse resultado. O próprio estudante tem que também entender quais são as consequências dos seus atos, né, e se responsabilizar por ela. E a escola é esse espaço de você entender, né, que não precisa uma polícia ou uma força ostensiva frear você, que você tem senso crítico e tem que desenvolver ele para entender que determinados comportamentos não podem ser feitos. E que não é alguém, uma força, uma arma que vai parar você, mas a sua própria empatia, responsabilidade e civilidade. E aí, dentro dessa proposta, Edivan, para a gente ir para o final, eu gostaria de perguntar o seguinte para você. A gente entende que essa escola que nesse momento está vigente não está legal. A gente entende que o modelo civil-militar ou cívico-militar também não é a melhor resposta, e aí a gente já trouxe todo o embasamento para isso, mas também a gente entende que da forma que ela está implementada, sim, não está legal. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente finalizar, o que você visualiza, vislumbra, que deve de alguma forma ser implementado, desenvolvido dentro da escola, não só para resolver os problemas de violência, mas para resolver, de certa forma, o problema da própria estrutura pedagógica, né, de você ter melhores números, melhores índices, não apenas pelo índice em si, mas porque você está formando melhores seres humanos, cidadãos, né, como o próprio Edivan colocou, a escola ela se preocupa com a formação profissional, mas também com a formação cidadã, né, desse sujeito. E aí o que a gente precisa fazer, o que a escola, o que o governo, o que a comunidade, o que a sociedade civil organizada, né, e laica e popular, o que o povo precisa fazer para que a gente possa ter uma escola muito melhor e muito mais produtiva? Rafa, eu entendo que dialogar com a educação pública,
é dialogar com um pilar de cidadania e de humanização da sociedade. Há alguns anos prevalece, principalmente aqui em São Paulo, a ideia de que a escola ela deve ser um braço do mercado. A escola deve ser um braço para formar o quê? Mão de obra. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem escolas de excelência que atendem a um determinado público. Aqueles que historicamente sempre comandaram a sociedade. E para o jovem periférico, o que nós temos? Um modelo raso, um modelo fragmentado, um modelo superficial e um modelo que ele é sucateado. Então, primeira coisa, é preciso mudar a percepção política do que é educação. Educação e a escola tem que ser um espaço privilegiado de troca de ideias, um espaço onde o conforto físico, o conforto material, a pluralidade intelectual, ela tenha lugar. Porque se não for assim, a escola continua sendo vista como inimigo. E isso não pode acontecer, entendeu? O estudante, a comunidade tem que ver a escola como espaço de socialização, humanização e também um espaço em que ela possa exercer cidadania de maneira plena e de maneira individual. Então, todas as individualidades, elas devem estar representadas e bem acolhidas dentro da escola, o que o modelo militar ele é exatamente contrário a isso. Então, primeiro é você perceber a escola politicamente como algo que tem que ser fomentado da melhor maneira possível. Então, bons espaços, espaços confortáveis, valorização de profissionais, e aí não é só professor. Uma escola que não tem uma biblioteca, e a maioria não tem. A maioria não tem. Uma escola que não é climatizada. Perfeito. Uma escola em que as relações de trabalho, limpeza, merenda, são situações de extrema exploração. Perfeito. Na escola que nós trabalhamos, tem uma senhora ou duas que limpam 22 salas de aula. Isso não pode existir dentro de uma escola. Uma escola tem que ser antítese do que a gente vê na sociedade, perfeito, entendeu? Perfeito. Porque se você tem uma merendeira, que é da nossa quebrada, que tem um salário legal, que você tem mais pessoas trabalhando, mais merendeiros trabalhando, bibliotecários, assistentes sociais, psicólogos dentro de uma escola. Perfeito. A gente precisa de uma escola que seja um polo de acolhimento. Sim. Não um espaço abafado, com falta de funcionário, sabe, com recursos extremamente escassos. Perfeito. Então nós precisamos de um modelo diferente de escola, porque se isso acontecer, a comunidade vai olhar para a escola de maneira diferente. Perfeito. Quando você tem segurança dentro de uma escola, segurança, não gente militarizada, é diferente. Quando você tem segurança dentro da escola, você tem um espaço legal, climatizado, a atitude do estudante é outra. O respeito com o espaço é outro. O nosso estudante, ele também é reflexo do espaço sucateado que ele está. Então, perceba você que assim, quando você remodela a escola, você aplica a escola, os recursos que ela merece, não só os materiais, mas o humano, você tem tudo para tornar essa escola não algo que repele, mas uma esponja, um modelo. Perfeito. E é isso que a gente precisa. É claro que isso é num primeiro momento. É claro que essa mudança de mentalidade ela não se dá da noite para o dia. Sim. Não adianta você equipar uma escola totalmente amanhã, valorizar, depois de amanhã não vai estar bom ainda. Isso é um processo lento. Educação tem uma coisa que infelizmente não cabe na percepção dos nossos políticos. O político ele trabalha com imediatismo. Ele quer fazer algo, um asfalto que está caindo aos pedaços, porque dá voto amanhã. Exatamente. A educação não trabalha com imediatismo. Sim. A educação trabalha num tempo, a médio e longo prazo. E isso não dá voto. Exatamente. Isso não dá voto. Porque o cara que começa a fazer hoje, das eleições, ele já saiu. Então ninguém vai ver o resultado ainda. Sim. Então eles não vão investir tanto na educação, por quê? Porque isso, num primeiro momento, não dá voto. Agora, o modelo militar dá voto. Exatamente. Porque aí você posta o aluno. Esse aluno aqui, ele entrou numa federal, esse aluno aqui, ele tem tal formação, ele conseguiu. Isso é imediatismo. Perfeito. Só que esse imediatismo, como eu já disse, ele exclui a maioria dos vulnerabilizados. Perfeito. Entendeu? É isso. Não, interessante, né? A gente acompanhou que no ano passado foi feita uma redução, né, do orçamento, né, do que vai para as escolas. De 30% para 25%. Está cortando. Exatamente. E que dá mais ou menos o valor de quase 10 bilhões. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer melhorar a escola e você tem condição para isso, senão você não teria cortado o orçamento, tem toda uma desculpa que foi direcionada para a saúde, né, essa parte do orçamento,
Mas a gente sabe que não é verdade isso, a gente está no estado mais rico do Brasil e praticamente da América Latina, né? Então, assim, não é falta de recurso, é falta de vontade política, é falta de comprometimento, né? E não necessariamente de dinheiro e de recursos, né? E aí eu tenho que fazer uma fala, que para os nossos meios talvez seja meio problematizada, mas eu tenho um compromisso com a honestidade intelectual, não com o partidarismo mais chulo. É o PSIM, que era o Programa aí nacional da Escola Civis, ele foi encerrado pelo governo Lula em 2003, decreto. Só que esse decreto ele tem seus limites. Ele tem seus limites, e o que eu lembro sobre o que os especialistas falam a respeito, faltou por parte do governo federal algo mais incisivo. Ele recomenda que a gente acabe progressivamente com esse modelo, mas ele permite que os estados eles continuem militarizando a escola. Certo. Tanto é que lá no Pará e aqui em São Paulo já se diz, a gente não precisa dos recursos federais, a gente pode continuar e tem esse aval. Certo. Então isso, cara, é um problema seríssimo. E aí semana passada você vê, né, o nosso presidente de braços com Tarcísio, dizendo que vão trabalhar de maneira aliada. Sim. Então isso é um problema, porque quando o governo federal ele não se coloca de maneira mais incisiva e ele permite que a militarização continue, e ao mesmo tempo ele estende a mão para o governo estadual, eu acho que os entes federativos eles têm que trabalhar em conjunto, sim. Só que a União tem que deixar claro, educação somos nós que gerimos. Perfeito. E essa atitude mais incisiva está faltando por parte do presidente. Perfeito. E isso é um agravante. É um problema. E a gente só consegue especular por que isso. Por que isso? Conchavo político. Exato. Olha, eu não mexo em tal coisa, então você não me ataca em tal coisa, só que às custas do quê? A militarização ela continua. Perfeito. O cara vai militarizar escolas aqui no estado de São Paulo. Sim. Isso é um problema seríssimo. Perfeito. E aí a gente percebe essa leniência, esse marasmo, essa inércia do governo federal de realmente colocar um ponto final nesse modelo. Sim. É um modelo que não atende à sociedade brasileira. É um modelo que não atende o Estado democrático que a gente tem aqui celebrado desde a Constituição de 88. Perfeito. E o nosso governo ele não está fazendo isso, infelizmente. Perfeito. Edivan, infelizmente, né, a gente chega ao final. Chegamos ao final, cara. Do nosso debate. Certamente nós teremos outros debates, outros assuntos, né? Então, inclusive, eu já estou pensando com o Edivan para a gente ter um quadro aí educacional, manter sempre esse diálogo, né, para falar de educação, que na verdade é um tema que nos atravessa muito e a gente gosta de falar sobre esse assunto. Então, inclusive hoje, a gente lá no fundo está falando de educação a partir aí da problematização desse modelo cívico-militar. Então, pessoal, espero que vocês gostem, né, do que a gente tratou aqui hoje, que você possa compartilhar esse material com quem você entende que está com alguma dúvida, está pensando sobre esse modelo. Então, vamos lá, confira aí, né, o material que o Rafael e o Edivan produziram. De repente, traz aí para você alguma luz, né, algum esclarecimento, inclusive algum escurecimento sobre esse assunto, para que você possa aí ter aí um pensamento, uma opinião muito mais formada. Então a gente fica por aqui, a gente agradece aí a audiência e, enfim, o prestígio de vocês e até um próximo programa, beleza? Valeu. É nóis, irmão. Obrigado. Horus em Foco, o sol da origem infinita. Valeu, Rafa.